meus jovens cientistas! Bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências. E vamos à nossa aula de número 14. Com objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra. Detalhamento, tipos de minerais, rocha e suas origens. E vamos para a nossa aula. Olá! Primeiramente, vamos iniciar a nossa aula com a pergunta: do que a Terra é feita? Nós consideramos ali o nosso planeta Terra, vivo, mas em consideração a parte biológica que nós estudamos, certo? Contudo, o nosso planeta Terra, ele tem também a sua origem geológica, que é também de extrema importância, certo? Então, as camadas que a Terra possui, possuem abordagens distintas. Uma segundo a sua composição química e outra conforme o comportamento físico. Então, o estudo das camadas da Terra é realizado na superfície, observando seus fenômenos. Dando continuidade, desvendando os segredos do nosso planeta Terra, onde, na sua composição, nós temos minerais, rochas, e iremos entender melhor a sua origem dentro da estrutura interna da Terra. De acordo com a classificação, segundo a sua composição química, a Terra está dividida em camadas internas, como a crosta terrestre, o manto e o núcleo, dividido em externo e interno. Vamos observar aí de forma mais detalhada essa composição da estrutura interna. Na crosta terrestre é a superfície da massa sólida que recebe o nome da crosta terrestre, compostos por rígidos blocos denominados de placas tectônicas. Então, observe, é aonde a gente encontra os oceanos, os continentes, certo? Essa é a parte da nossa crosta terrestre. Os oceanos e os continentes estão em cima dessas placas tectônicas, correto? Guardem essa informação. Logo abaixo, nós temos o quê? O manto, que se localiza entre a crosta terrestre e o núcleo. E é conhecido como uma camada intermediária, que se divide em manto superior e manto inferior, certo? E o núcleo, que é a camada mais interna da Terra, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno. E também a camada que apresenta a maior temperatura, que, segundo os cientistas, podem alcançar até 6.000 graus Celsius, certo? E, professora, entendi a estrutura interna da Terra. Então, vamos ver como isso está relacionado com a nossa aula, passando agora para a estrutura externa da Terra. No que diz respeito à parte externa do nosso planeta Terra, há também uma classificação da sua estrutura, onde nós observamos ali, na imagem, a litosfera, certo? A litosfera é a parte onde nós encontramos os continentes, certo? A hidrosfera é a parte que representa a água em todo o nosso planeta, em todas as formas. E a atmosfera é o ar, certo? E a biosfera vai ser o quê? A interligação
de todos essas classificações, certo? Então, as camadas externas da Terra são a biosfera, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, tá? E a litosfera é a porção mais externa da esfera terrestre. Ela é formada por grandes blocos rochosos, chamados de placas tectônicas, que interagem uma com as outras camadas terrestres, certo? Então, as formas de relevo terrestre fazem parte da litosfera. Então, tudo que a gente observa no nosso entorno faz parte da litosfera, de relevo, né? Faz parte da litosfera. E desvendando os segredos da Terra, nós temos o quê? As rochas e suas origens. Ao longo da história geológica da Terra, as rochas se formaram e se modificaram, né, constantemente, se modificam ainda constantemente. Lembre-se que a rocha é um agregado natural formado por um ou mais minerais. Seu processo de formação é contínuo e as primeiras rochas surgiram após a formação e resfriamento da Terra, certo? Então, vamos lá. Provavelmente, você já deve ter visto, né, os nomes pedras, rochas e minerais, se referindo às mesmas coisas. Para alguns, saber diferenciar cada termo é uma tarefa complicada. Por isso, existem classificações para denominar cada rocha de forma específica. Sendo assim, a rocha é um conjunto natural de minerais contendo proporções definidas, podendo variar quanto à sua morfologia, brilho, cor, transparência, densidade, volume, uso e nomes, certo? Então, guardem essa informação. O que nós comumente chamamos de pedra, na verdade, são o quê? Rochas, certo? Ou é rocha ou é mineral. A denominação pedra é uma denominação coloquial nossa. Contudo, na geologia, ela não existe. O termo correto é rocha. Então, o que são rochas? Em suma, as rochas são materiais sólidos e naturais compostos de um ou mais minerais ou outras substâncias. Estão em toda a costa terrestre e podem ter diferentes formas, tamanhos, cores e texturas, certo? Então, quais são os tipos de rochas? Existem 3 tipos principais de rochas, onde nós teremos as ígneas, as sedimentares e as metamórficas, certo? E a identificação delas vai estar associada ao quê? A sua origem, certo? Por exemplo, aqui nós temos o exemplo, né, do granito como uma rocha ígnea, o arenito, uma rocha sedimentar, e a gneiss, uma rocha metamórfica, certo? Professora, eu já ouvi esses nomes aí, granito, né? Eu acho que tem lá na pedra do banheiro da minha casa, da cozinha. Arenito, me lembra também alguma coisa que eu já vi ali no caminho de casa. Então, agora nós vamos ver como que elas são formadas, certo? As rochas ígneas ou magmáticas são as rochas também chamadas, né, as magmáticas, também chamadas de ígneas. Elas são formadas pelo
resfriamento e solidificação do magma pastoso. Observem ali a imagem, certo? Há um vulcão em erupção, certo? E ali a lava vai se escorrendo, vai se esfriando e assim, com esse resfriamento da lava, né, e solidificação desse magma pastoso, que se dá origem às rochas ígneas ou magmáticas. Vamos lembrar, gravar, rochas ígneas ou magmáticas, eu vou lembrar do quê? Do vulcão, da lava, né? E assim, com a solidificação e resfriamento, que eu vou ter a origem das rochas ígneas. O magma que existe no interior da Terra é expelido pelas erupções vulcânicas, correto? Então, formadas a partir do resfriamento e solidificação do magma, ou lava, né, conforme, pode ser classificado as rochas ígneas em 2 tipos. Vamos ver os tipos de classificação. Bem, formadas a partir do resfriamento e solidificação do magma ou lava, né, as rochas ígneas são classificadas em 2 tipos. Nós vamos ter as ígneas intrusivas ou plutônicas, formadas a partir do resfriamento lento do magma no interior da Terra, formando cristais visíveis a olho nu. E nós teremos as ígneas extrusivas ou vulcânicas, formadas a partir do resfriamento rápido da lava na superfície terrestre, formando cristais microscópicos. Então, como nós vamos ver aqui na imagem o exemplo. Observem aqui o exemplo. Nas rochas extrusivas, são aquelas que vão ser originadas do resfriamento da lava, certo? Do magma. E nas rochas intrusivas, esse resfriamento ocorre dentro ainda das camadas internas, certo? Observem aqui, nós temos o manto, certo? E vai vir a parte da câmara magmática, certo? Que ao subir, né, no vulcão, vai formar aqui as rochas ígneas extrusivas, certo? Ou intrusivas se permanecer dentro do continente, tá? Então, aqui nós temos a crosta continental e a crosta oceânica, que fazem parte da nossa crosta terrestre, certo? E quando temos o encontro das duas, que nós temos o surgimento de um vulcão. Então, nós temos ali o exemplo, né, de algumas rochas, como o basalto, o riolito. O basalto, você encontra ele na crosta, no fundo dos oceanos, na crosta oceânica, certo? E o granito, você vai ter ele como um exemplo de rocha ígnea intrusiva, correto? Dando seguimento, nós observamos aí detalhadamente para você guardar essa informação, né, do encontro das crostas continental e oceânica, a formação da lava que vem do manto, né, da camada interna, e ali quando há a erupção, né, que escorrem as lavas que formam as rochas ígneas extrusivas, e quando permanece dentro da camada como rocha ígnea intrusiva. Vamos observar agora uma animação dessa formação. Então,
nós observamos aí que as rochas ígneas, elas são formadas através de atividade, né, do magma, podendo ser dentro da área externa ou interna. E isso vai sendo exposto ao longo do processo de intemperismo. Então, por isso que a gente consegue observar essas rochas, né, que foram utilizadas ao longo do tempo também pela construção de castelos antigos, né, pela sua resistência, certo? Dando continuidade, iremos agora para as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas a partir da deposição e compactação de sedimentos, como areia, argila, cascalho e matéria orgânica ao longo de milhões de anos, podendo ser classificadas em 3 tipos. Nós temos as rochas sedimentares clásticas, que são formadas a partir de fragmento de outras rochas, certo? Temos as rochas sedimentares químicas, que são formadas a partir da precipitação de minerais dissolvidos em água. E temos as rochas sedimentares orgânicas, formadas a partir da acumulação e transformação de matéria orgânica, certo? Então, agora nós vamos ver uma animação sobre a formação das rochas sedimentares. Observem aí o vídeo. Intemperismo e erosão. O processo começa com a quebra física e química de rochas pré-existentes, processo conhecido como intemperismo. O intemperismo pode ser causado por fatores como mudanças de temperatura, água, vento, gelo e reações químicas. Com o tempo, esses processos decompõem as rochas em partículas e fragmentos menores, resultando em sedimentos. Deposição. Quando os agentes transportadores perdem energia, eles deixam cair as partículas de sedimentos que carregavam. Essa deposição ocorre em diversos ambientes como rios, lagos, oceanos, desertos e deltas. A escolha do tipo e disposição dos sedimentos depende da energia e das características do ambiente de deposição. Compactação. À medida que os sedimentos se acumulam ao longo do tempo, o peso das camadas superiores pressiona as camadas inferiores. Essa compactação comprime os sedimentos, reduzindo os espaços porosos entre as partículas. A compactação é particularmente significativa no caso de sedimentos de granulação fina, como a argila. Cimentação. A água subterrânea que se move através dos poros dos sedimentos depositados pode transportar minerais dissolvidos. Com o tempo, estes minerais podem precipitar-se da água e preencher as lacunas entre as partículas de sedimentos, unindo-as num processo conhecido como cimentação. Os minerais de cimentação mais comuns são calcita, sílica e ferro-óxidos. Então, as rochas sedimentares, elas fazem parte de 75% do que nós observamos no nosso planeta tem na sua origem, na sua composição, rochas sedimentares. Então, vamos observar aí, no nosso vídeo, na nossa animação, um exemplo. Então, as rochas sedimentares, elas são feitas, né, através da compactação de resíduos ou também através do intemperismo, ali como também a ação do vento, da água, né, a areia que compõe as nossas praias são fragmentos de rochas sedimentares, certo? E é a mais abundante encontrada. Então, nós vemos que ela é feita através de um processo de compactação de sedimentos, né, acumulação e compactação de sedimentos, que vai dar ali a origem, né, às rochas sedimentares.
E elas também aguardam vestígios, né? Fósseis de plantas, de organismos, justamente por ocorrer essa compactação, há muitos fósseis dentro das suas camadas. E ela também é utilizada dentro da indústria para a produção, por exemplo, de cimento, e que leva junto nesse processo registros, né, fósseis muito importantes que ainda deveriam ser estudados e analisados. E vamos dar continuidade agora com o terceiro tipo de rochas, que são as rochas metamórficas, que forma-se a partir da alteração física e química de outras rochas, sob altas temperaturas e pressões, sem fundir completamente, ou seja, sem se transformar completamente. Existem dois tipos: as rochas metamórficas foliadas, que possuem camadas ou bandas paralelas de minerais, e também vemos aqui o exemplo, né, do granito, pode se transformar quando transforma-se na gneiss. Do arenito vira o quartzito e do calcário vira a mármore. Então, as rochas metamórficas não foliadas não possuem camadas visíveis. Assim, as rochas metamórficas podem ter uma ampla variedade de cores, texturas e padrões, dependendo dos minerais presentes e do grau de metamorfismo. Exemplos, nós temos a ardósia, a gneiss, a mármore e o quartzito, que temos aqui, né, esses exemplos de rochas metamórficas, certo? Quanto o granito, né, virando a gneiss, o arenito virando o quartzito e o calcário virando a mármore. Professora, isso a senhora diz virando? Sim, porque nós temos, né, um ciclo dentro das rochas, certo? Um ciclo de transformação das rochas. Então, vamos observar que é um fenômeno natural, cíclico e contínuo e infinito, que envolve os processos de transformação das rochas através do tempo e que ocorre através da erosão e do intemperismo. Intemperismo, sim, a chuva, o vento, a água, isso é intemperismo, certo? Então, vamos observar aqui. Nós temos uma rocha ígnea, certo? A rocha ígnea vai ser aquela que tem a origem o quê? Do magma, certo? Então, vamos observar. A rocha ígnea é que vai ter origem do magma da Terra, certo? E aí, por intemperismo ou litificação, que é o quê? O acúmulo dos sedimentos, tá? Vai transformá-la no quê? Numa rocha sedimentar. Através do quê? Através da compactação e cimentação, certo? E a rocha sedimentar, através do calor e pressão, se transforma numa rocha metamórfica, certo? Que por intemperismo e litificação, que é o quê? A ação externa, né, do vento e o acúmulo dos sedimentos também faz o quê? Se transforma, né, na rocha metamórfica. E aqui a rocha metamórfica derretendo através de altas temperaturas, né, se transforma no magma, que ao se resfriar
faz o quê? Se transforma na rocha ígnea. Da mesma forma que a rocha ígnea, deixa eu mudar aqui a cor, ao se derreter, se transforma em magma, tá? E através do calor e pressão, se transforma em rocha metamórfica, certo? E a rocha sedimentar também por compactação e sedimentação pode inserir no ciclo das rochas, certo? Então, nós vemos aí o quê? Nós temos 3 tipos, a rocha ígnea, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica, e que conforme a sedimentação, o calor, a pressão e a compactação, eu vou ter o quê? A transformação dos tipos, certo? Continuando desvendando, né, os segredos da Terra, nós passamos para os minerais e suas origens. Os minerais são substâncias sólidas, homogêneas e geralmente de origem inorgânica, formadas por um ou mais elementos químicos comumente encontrados na natureza. As principais características dos minerais são a sua estrutura sólida e cristalina, composição química definida, ou seja, a gente sabe qual é o elemento químico que compõe aquele mineral, o seu arranjo atômico ordenado, e com isso nós passamos para o quê? Para a classificação dos minerais, que conforme as suas composições, os minerais podem ser classificados em metálicos e não metálicos. Os minerais metálicos, como o nome sugere, são aqueles compostos por elementos químicos metálicos. Costumam ser bons condutores de eletricidade, como exemplos, o alumínio, o ferro, o cobre, o ouro, a prata, entre outros elementos. E os minerais não metálicos são aqueles que, composto por elementos químicos metálicos, quer dizer, são aqueles não compostos por elementos químicos metálicos, tais como o diamante, o calcário, a areia, o carvão mineral, o quartzo, o rubi, entre outros. E agora nós faremos um breve resumo, né, do que nós estudamos até aqui. Então, vimos que as rochas são materiais sólidos formados por um conjunto de minerais consolidados. Elas são classificadas de acordo com o seu processo de formação em rochas ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas são formadas com o resfriamento do magma em superfície, as extrusivas, ou em profundidade, as intrusivas. E as rochas sedimentares são formadas por sedimentos de outras rochas, ou seja, pela decomposição, pela compactação, certo? Nós temos ali a formação das rochas sedimentares. E as rochas metamórficas são o resultado da transformação de outras rochas em condições de elevada pressão e temperatura. E os minerais são compostos inorgânicos de origem natural que são encontrados puros na natureza ou na estrutura das rochas. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Muito obrigada.